Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos nessa para mais um vídeo da primeira rodada, 11ª rodada do Brasileirão. Trazer aí esse conteúdo dessa rodada que foi muito boa, tirando um jogo. Mas enfim, e aí, Zé? Com certeza. E para isso, vamos para nosso primeiro jogo da rodada. Remo 1, Vasco 1. Completamente amargo. Um empate que acaba pesando, né? Pra campanha do Vasco no Brasileirão, porque poderia ser mais 2 pontos sendo somados, né? Na competição. E não foi o caso, o Vasco perdeu esses 2 pontos. Não conseguiu somar. Porque, óbvio, o Remo é um time que, apesar de estar melhorando com o Condé, ainda não joga um nível maravilhoso, ainda mais se comparando com o Vasco. De qualquer forma, o Vasco poderia ter aberto o placar logo no primeiro tempo, não consegue, no segundo consegue fazer o gol, enfim. Só que a gente tem que olhar para o outro lado. O Vasco amarga esse empate, porém o Remo lutou muito por esse empate e, dado o momento do jogo, foi melhor do que o Vasco e, mais uma vez, poderia ganhar. Ou seja, foi um jogo que o controle do jogo, o domínio do jogo foi se passando. Durante a maior parte do tempo, de fato, foi pro Vasco. Depois o Remo assume sua postura como mandante e se mantém em cima, tem boas oportunidades. O gol sai de uma bola parada, bem verdade, porém é mérito do time do Remo, mérito de Léo Condé, que é muito forte nas bolas paradas, né? O Vitória em 2023, campeão da Série B, se teve algo que foi um fator muito de agregar o Vitória, aquele elenco era a bola parada, como o Vitória era muito forte. Jogos que o Vitória não conseguia achar nada, fazia um gol com bola parada. E agora com o Remo aparenta não ser diferente. Enfim, ainda tem muito campeonato pela frente, tanto pro Vasco quanto pro Remo, mas um bom jogo. É realmente um bom jogo que já começou no ritmo frenético do Vasco, apesar da bola um travessão de Aleph Manga. Mas enfim, o Vasco dominou boa parte do jogo. Final do jogo, o Remo conseguiu buscar o empate, mas ainda assim, ainda teve outra chance do Vasco também, que poderia sair com o resultado, enfim. O Vasco poderia sair com a vitória, mas mesmo não sendo culpa de Renato Gaúcho, entra também, né, no currículo dele esse empate fora de casa, podendo ter saído com a vitória. Mas, enfim, bom jogo. E a gente aqui já vai destacar que foi o craque do jogo, que é o zagueiro Marlon. O Marlon ele contribuiu muito defensivamente, ofensivamente, né? Fez o gol, enfim. E ele com certeza foi o craque do jogo. Acho que não teve ninguém que fez muito mais coisa que ele. Mas é isso aí. Eu acho E, que é um jogo muito, muito bom. e como o Bessa falou, né, em relação ao Marlon, ele contribuiu nas duas partes, nas duas fases do jogo, né, tanto na defensiva quanto na ofensiva, e fez com que o Remo. O Marlon ele foi a cara do Remo em campo, né? O Remo resistiu muito bem durante boa parte do jogo, as investidas do Vasco, e Marlon estava lá contribuindo defensivamente. Quando precisou, ele apareceu na bola parada. Muito bem, uma ótima cabeçada. E como a gente vê aqui nas estatísticas, o fato em relação, né, à pouca eficácia dos dois, né? O Remo, que no campeonato vem sendo assim, é algo comum pro Remo, muito pela falta de qualidade dos jogadores, em errar bastante. E o Vasco, que nos últimos jogos tem sido assim, com o Renato Gaúcho não era. Tava conseguindo ser efetivo o máximo que podia, mas 19 chutes tendo no gol, um número muito fraco. E de qualquer forma, os 3 chutes no gol do Remo, do Vasco, realmente foram chutes de qualidade clara, de chance bastante clara de gol. E é mais ou menos por aí. Um jogo interessante e pesa. Na verdade, eu falei que o empate pesa na conta do Vasco, porém pesa também muito na conta do Remo, né? O Remo jogando em casa quer ganhar pontos, quer pontuar, fazer 3 pontos em casa, então perder esses 2 pontos também não é bom pro Remo. Realmente o Emo saiu mais prejudicado do que o Vasco, né, nessa situação aí. Sim, principalmente na tabela. Enfim, partindo para o próximo jogo.
Próximo joguinho, Vitória e São Paulo 2-0. É... Jogo incrível, né? Eu acho que posso acabar por aqui a análise, né? Jogo incrível, maravilhoso. Esporte Clube Vitória pontuando mais uma vez dentro de casa. Está presente no Barradão. Vou estar presente em todos os jogos que eu puder no Barradão, fazendo minha obrigação como sócio torcedor. Mas enfim, o canal não é sobre o Vitória só. Mas de qualquer forma, Vitória jogou muito, muito bem dentro do que propôs e do que veio disposto a jogar. Sofreu bem verdade no primeiro tempo. Não foi um primeiro tempo maravilhoso do Vitória. O São Paulo jogou melhor. Porém, quem tem goleiro tem tudo, né? Arcanjo sendo um fator primordial para o placar. Mais uma vez, a gente vai ver isso bastante vezes. Arcanjo sendo importante para o resultado do Vitória, diretamente influenciando no resultado. E ainda tem torcedor do Vitória que custa em pegar no pé de Lucas Arcanjo. Óbvio, é um jogador que ainda tem suas limitações, coisa para melhorar, com certeza, mas hoje ele já é um goleiro de elite no Brasileirão, no futebol brasileiro, top 5 goleiros, e não é o quinto colocado, garanto isso para vocês. E a torcida tem que olhar com mais carinho para Arcanjo e colocar ele na devida prateleira de ele já é um ídolo dentro do clube, tá? E caminha passo largo a se tornar o maior jogador da história do Vitória, eu digo isso com toda certeza. Mas enfim, um primeiro tempo, como eu disse, que o Vitória sofreu, porém soube resistir e já faz o gol também no primeiro tempo. Apesar de ter sofrido, fez o gol. Numa bola parada, bom cruzamento de Jamon para Nathan Mendes, ele consegue escorar para Kaká. Kaká faz um bom gol, se desmarcando muito bem na defesa. A defesa do São Paulo vacilando muito. E o São Paulo, como eu falei, melhor no primeiro tempo, porém, sem ser muito efetivo. Efetivo, na verdade, até consegue finalizar as jogadas, mas Arcanjo, como eu falei, aparece muito bem, fez uma defesaça de André Silva, defesa, finalização de fora da área, Arcanjo conseguiu parar também. E basicamente foi por aí. O Vitória já volta no segundo tempo. Comentar aqui, o primeiro tempo já era para ter tido uma expulsão do São Paulo. Marcos Antônio deu uma pegada que foi realmente para vermelho, acima do tornozelo, em Baralhas, então já era para o São Paulo já ter um a menos desde o primeiro tempo, desde o final do primeiro tempo. Mas de qualquer forma não teve. Acabou que Daronco fugiu de ter cometido um erro e expulsou justamente o Lucas Amon, de forma justa. Um golpe de karatê em Mateuzinho, aos 10 do segundo tempo. E de qualquer forma, o Vitória já voltou o segundo tempo melhor do que o São Paulo, voltou melhor do que tinha jogado no primeiro tempo. E já teve chance logo no início do segundo tempo. E nesse momento, que quando ocorre a expulsão, aí, sem dúvida, o Vitória só soube administrar muito bem, jogando com a menos. O São Paulo correndo atrás do resultado não deixou de ter a bola, obviamente, quando teve um a menos. O Vitória deixou a bola com o São Paulo ainda assim. O São Paulo gerou um certo perigo em alguns momentos quando estava com um a menos. Mas o Vitória, para fechar o caixão, fez uma ótima jogada, né? Para quem acha que Jair Ventura só joga de forma na transição, uma ótima jogada, bem trabalhada, a partir de Martinez, Zé Vitor, acha Eric vem construindo por dentro, toca para Baralhas, Baralhas é gênio do futebol, merece seleção brasileira, mas eu não vou me alongar sobre isso, não vou. Dá um passe de calcanhar perfeito para Ramon que finaliza. E é isso, festa da torcida do Vitória, por parte do São Paulo fica, né, toda aquela cobrança sobre o Roger Machado, que já não, sinceramente, o São Paulo não tem paciência com o Roger Machado. Eu acho que ele tem bem noção disso. O Vitória ganha o vice-colocado, né? Até então, acho que não tá mais. Quando a gente for ver a tabela, a gente confere. E um placar importante. Acho que antes de eu passar a palavra para a Bessa, a postura que o Vitória tem dentro de casa tem que começar a aparecer fora de casa. Eu comento isso várias vezes. É muito impressionante como a análise do jogo do Vitória quando é fora de casa é uma e dentro de casa é outra. O Vitória só perdeu um jogo dentro de casa, enquanto fora de casa ele não conseguiu ganhar. Então, se o Vitória conseguir manter esse nível fora de casa, e obviamente manter o nível dentro, vai conseguir equilibrar muito bem as coisas e pode fazer um campeonato seguro. Realmente, o Vitória dentro de casa é um negócio a ser estudado, que é muito, muito bom time dentro de casa, muita força, principalmente dada pela presença da torcida, pela força da torcida. Enfim, fora de casa, né, como você falou, é o oposto disso, não conseguiu ganhar ainda. E o São Paulo
veio aí, né, esse início aí do trabalho de Roger Machado, né, ganhando alguns jogos, empatando outros, e agora vem decaindo. É como o Zé falou, o Roger Machado ainda não conseguiu demonstrar aquela força que ele poderia mostrar, principalmente dado ao elenco do São Paulo, né, com nomes aí Arthur, Cauli, Ferreirinha, né, que fez o último jogo, contratações massa como o Danielzinho, enfim. Acho que São Paulo ainda pode dar um caldo a mais. É lógico que fora de casa a maioria dos times não joga a mesma coisa que em casa, mas ainda assim em casa São Paulo não joga tão bem. Mesmo dominando, vamos dizer assim, no sentido de posse de bola, né? A gente vê que o Vitória não conseguiu converter isso em chances claras de gol. E também quantidade de passes, enfim. O São Paulo é um time que toca bastante, mas apesar de ter pessoas bastante criativas no meio, né? Como Danielzinho e Marcos Antônio, não consegue criar jogadas claras para os atacantes finalizarem. Sempre as jogadas saem pelas pontas, com Ferreirinha e Arthur principalmente. Então é algo aí que tem que ficar de olho no São Paulo e o Vitória, como quem não quer nada, fez seus 2 gols, garantiu os 3 pontos em casa e tá seguindo bem na tabela. E antes da gente passar, né, pro próximo jogo, o destaque do jogo Ramon. E aqui pro torcedor do Vitória e para quem assistiu o jogo, poderia colocar outros jogadores, porque de fato foi uma partida muito boa do time como um todo. Acho que o jogador mais abaixo foi Kaiser. Não por ter feito um jogo péssimo, mas é porque de fato o nível dos jogadores como um todo foi muito alto. Então ele foi um pouco mais abaixo dentro de muitos que foram muito alto, da maioria que foi um nível muito acima. Destacar Ramon, né? Pelo gol que ele fez, a partida muito boa. Foi um desafogo do Vitória em alguns momentos, saindo muito bem desde trás, arrastando a bola na força, defensivamente muito seguro também. Como eu falei, quem assistiu o jogo poderia colocar outros jogadores, como o próprio Arcanjo, que obviamente influenciou diretamente no resultado, porque fez defesas muito importantes. Poderia citar Kaká, que foi muito bem, né, defensivamente falando. Poderia citar Baralhas, Martinez, o próprio Eric, mesmo não ter participado de gol, né, diretamente, com assistência ou feito algum gol, ele dá uma pré-assistência, constrói muito bem as jogadas. E eu falei de Martinez, Martinez também poderia ser citado aqui. E, impressionantemente, Nathan Mendes, que é o cara que eu mais bato nesse clube, nesse elenco do Vitória. Nos últimos vídeos, acho que eu bati bastante na Mendes. Cheguei a falar alguns absurdos. Não me arrependo, porque naquele momento era o que cabia. E no jogo de hoje eu sou justo, eu sou uma pessoa justa, tenho que tirar meu chapéu e reconhecer que ele fez uma boa partida. Errou em alguns momentos do jogo, errou. Porém, manteve o nível muito acima durante a maior parte do jogo. Ofensivamente, que é uma coisa que eu critico muito, ele conseguiu melhorar. Teve no primeiro tempo, principalmente, teve duas arrastadas. O Vitória estava muito mal, né, no primeiro tempo, sofrendo bastante com o São Paulo. E ele consegue duas arrastadas, saindo da lateral para dentro do meio do campo, arrastando a bola, conduzindo até a parte, até o ataque do Vitória. Quem conduz a ele muito bem na força, que é o que ele tem de melhor, essa parte física dele. Duas vezes ele faz isso. Uma, ele consegue achar o passe para Baralhas e Baralhas dá a bola para Kaiser muito bem, porém está impedido. E outra que, se eu não me engano, ele sofre a falta. Enfim, é ali que defensivamente ele foi muito seguro. E a assistência, né, que ele achou para Kaká, que foi uma assistência consciente, ele cabeceia perfeito para Kaká atacar o espaço e fazer o gol. Realmente, bom jogo, bom jogo. Tanto Vitória, péssimo jogo do São Paulo. Bom, nessa, partindo para o próximo jogo, Mirassol 1, Bahia 2. E eu queria já trazer aqui a situação do goleiro Léo Vieira, que muito, muito bom goleiro, um achado aí, se não me engano ele veio da Chape. Acho que é a melhor contratação, a contratação do Bahia em tempos, tá? Em tempos mesmo. E acho que o que torna ela a melhor contratação, BC, é por ter sido pontual, né? Ela veio no momento certo, na hora certa. E até o fim da temporada, acho que a gente vai debater sobre ter sido a melhor contratação da janela do Brasileirão, do Brasil como um todo. Porque, fugindo de nomes, enfim, renome, obviamente o Brasileirão sempre tem contratações muito grandes de peso, como o Corinthians contratando o Lingard. Porém, o que torna a contratação importante é ela ser efetiva, né? Como a gente cobra muito no futebol, efetividade, a contratação ela tem que ser efetiva. E o Bahia foi muito certeiro, né? Tem Ronaldo
se contundido logo no fim da janela. No apagar das luzes, o Bahia vai atrás de Léo Vieira, que estava vindo muito bem na Chapecoense. A torcida pega um pouco no pé da contratação, porém acho que vem entendendo o motivo de Léo Vieira ter sido contratado, porque nos últimos jogos ele vem influenciando diretamente o resultado e não foi diferente contra o Mirassol, fazendo defesas incríveis, importantíssimas, tanto que a gente colocou ele como destaque do jogo, né? É, com 6 defesas, 4 delas sendo dentro da área, apesar de ter evitado só 0,36 gols, que enfim, é a métrica que o SofaScore tem, ele influencia diretamente, né? E agora saindo um pouco da parte individual, o Bahia que sofre, né? O primeiro gol é um gol contra. Então, o Bahia fez 3 gols na partida, basicamente. Sofre o primeiro gol. No momento que o Bahia, logo no início do jogo, né? Aos 10, aos 12 minutos do primeiro tempo. No momento que o Bahia estava vindo muito bem, iniciou o jogo de uma maneira muito boa. Então, apesar de ter tomado o gol logo no início, não abaixou o nível, continuou indo pra cima. Realmente parecia que era só questão de tempo, o empate. Consegue achar um empate num pênalti, um pênalti muito bem marcado. E o segundo gol que se tornou polêmico, né? De ter tido uma falta no início da jogada. Eu acho que é, pô, é um lance difícil, sabia? É um lance que dividiu muita opinião na internet, né? Torcedores dizendo que foi falta, que não foi. Sinceramente, se eu dizer que eu tenho uma opinião muito bem formada, eu não tenho, até porque não vou mentir, o clubismo aqui meu pesa. Eu dizer que é falta, porém, analisando um pouco frio, não acho que influencia, não é uma falta tão a ser marcada. Enfim, diga o que vocês acham aí no comentário. De qualquer forma, vitória justa do Bahia, Mirassol afundando cada vez mais e amargando esse Z4. Realmente é um jogo Mirassol, aquele mesmo estilo Mirassol de sempre, que é tentar trocar muito passe. E mesmo com o Bahia trocando mais passe nesse jogo, eu acho que o Mirassol ainda conseguiu impor seu estilo de jogo, né? Contra o Bahia, que tem um meio de campo tão robusto. Mas enfim, a situação aí do lance, né, do último gol do Bahia, pra mim não foi falta, eu não vou mentir, mas abriu margem pra muita coisa esse lance. Tanto que depois teve a confusão, um cartão vermelho para não sei quantos do Mirassol no banco de reserva, enfim. E o Bahia, como quem não quer nada, fez os seus 3 pontos fora de casa, principalmente contra o Mirassol no Maião, né, que era uma equipe muito forte em casa, que atualmente, É, infelizmente, deixou de ser. normal. O Bahia É, que tomou 6-1, né? Do próprio Mirassol ano passado, bem do Maião. Então é um resultado também simbólico pro torcedor do Bahia que tava com esse gosto ruim na boca depois de ter sofrido uma goleada pro Mirassol ano passado. exato. E o Mirassol amargando mais uma derrota. Ainda não conseguiu voltar a vencer no Brasileirão, apesar de ter vencido na Estrela da Libertadores. E, enfim, acho que o Bahia apresentou o seu jogo, aquilo que deveria, que condiz com o placar, né? Uma vitória e saiu com os 3 pontos, voltou para casa com os 3 pontos. E o Mirassol perdeu os 3 pontos jogando em casa. Bom, próximo jogo, Santos e Galo 1-0 pro Santos. Uma partida que de muitos erros, tá? De ambas as equipes, mas principalmente do Galo. Todo mundo do Galo muito abaixo. Hulk, então, nem se fala, errou muito, perdeu muita posse de bola. Errou tudo, tudo que tentou, o Hulk errou. Partida abaixo, muito, muito bem, muito abaixo mesmo, pra ser honesto. E do Santos, uma partida muito boa. É, Foi assertivo. Como eu falei, uma partida foi marcada por bastante erros, mais por parte do Atlético do que do Santos. Porém, em alguns momentos o Santos errou. é, Muito com o Rony. Rony, sendo bem honesto com o Rony, jogadas um pouco infantil, passes que ele acaba forçando. Quando Rony sai, o Santos melhora muito, tanto que o gol sai de Moisés, que entra no lugar dele. Então, dá pra se entender, né? O motivo que Rony tá pesando um pouco a partida. E aqui, né? Vamos comentar do menino Ney, hein, Bessa? Ai, Aparentemente, o que a gente comentou nos vídeos comentando a seleção brasileira, né? Que a gente disse que Neymar
Para ser convocado só depende dele, como ele vai estar fisicamente. Uma partida dele muito boa fisicamente falando, tá? Apesar de não ter participado diretamente de nenhum gol, ele fez uma partida boa, sustentou o jogo até o final e sustentou bem. Fisicamente ele, posso dizer que ele sobrou, tá? Talvez porque o Galo não veio na intensidade tão alta, fisicamente falando, tudo bem. Pode ter influenciado, mas ele subiu muito o nível do que vem apresentando fisicamente falando. É, com certeza, fisicamente falando, muito acima do que ele vinha apresentando, né, nos últimos tempos. Se eu jogar os 90 minutos inteiro correndo o campo todo, eu não consigo, eu não lembro, não consigo ver a distância que ele correu o campo inteiro, mas Vou enfim, procurar aqui. ele correu uns 90 minutos praticamente, ajudou o Santos a compor defensivamente também, o que me surpreendeu, mas não, mas tecnicamente falando, não fez um bom jogo, fez aquele feijão com arroz, faz pra lá, faz pra cá, dois passes decisivos que não deram em nada. Mas enfim. E falando do time do Santos, completamente falando, foi um bom jogo coletivamente. Acho que Cuca trouxe alguma coisa diferente do que estava trazendo nos últimos jogos. Não sei se pela volta de Neymar, né? Talvez influencie. Mas enfim. Mas lá na frente, a gente já vê aqui quantidade de chutes. 18 chutes, apenas dois no gol e um gol só. É meio loucura. Mas estava chegando bastante lá na frente. E o Galo também conseguiu chegar algumas vezes, mas também não teve aquela efetividade, tanto que também não fez nenhum gol. E mais uma vez o Barba, né? Ele não consegue aplicar aquele estilo de jogo que ele gosta, principalmente jogando fora de casa. E o Santos, como quem não quer nada, garantiu o seu golzinho, o Moisés garantiu o seu golzinho e garantiu os 3 pontos para o Santos. Mas, apesar do gol, Moisés não foi o craque do jogo na nossa visão. Nossa visão foi Igor Vinícius, o lateral direito do Santos. Acho que ele fez um ótimo jogo, compôs defensivamente na toa que ganhou todos os desarmes, praticamente todos os duelos, né? Dois duelos perdidos somente. E ainda mais com grande participação no jogo, né? 60 ações com a bola, distribuindo bastante o jogo, principalmente para o meio de campo e também, né, invertendo o jogo. Uma partida dele que conseguiu parar um dos principais nomes do Galo, ofensivamente, que é Coelho, que fez uma partida muito abaixo. Então, como você falou, né? Defensivamente, 6 desarmes é um número muito alto pro nível do futebol brasileiro. A média normalmente fica entre 3 a 2 desarmes, ele fez 6, então muito acima da média, realmente. É a última partida do Diego Vinícius. E o Galo, que talvez dentre os últimos jogos, foi um jogo bastante abaixo do que se espera do Galo. Tanto que a gente até esperava uma vitória do Galo, tá? Porque, dado os últimos jogos e ao momento, o Galo viveu um momento melhor do que o Santos, mas não se provou em campo e o Santos fez valer o manto de campo. Realmente, o Santos trouxe os 3 pontos para casa e o Galo voltou com nada para Belo Horizonte. Seguindo para o pior jogo da rodada, Grenal. Aqui eu vou ser bem honesto, sinceramente falando, não tenho o que comentar. Eu acho que dá pra comentar 3 pontos. O primeiro ponto de que foi uma partida melhor do Inter em relação ao Grêmio, de fato. Inter criou mais, é, e o Grêmio ficou um pouco mais abaixo do que se espera. Luiz Castro, aparentemente, vem se perdendo um pouco dentro do que ele tem como dinâmica de jogo, enfim, do que ele entende como futebol. Ele parece que vem caindo. Então, algo que o torcedor do Grêmio tem que começar a cobrar. Eu acho que já deve estar cobrando em cima. E é aquilo, o Grêmio abaixo, um jogo ruim, tecnicamente falando, com bastante erros. Um jogo muito brigado, né? Disputado. Não só pela quantidade de cartões amarelos, como a gente vê aqui, nas estatísticas, mas foram 7 cartões amarelos além do vermelho. Um jogo muito faltoso que parou muito. 40 faltas. Então o nível assim, basicamente um jogo quase como a gente fala aqui, né, na Bahia, um baba quebra. Quando não dava na, na técnica, tinha que vir na vontade, na falta. E, né, o nosso destaque do jogo, hein, Bessa?
realmente o destaque do jogo foi para quem assistiu esse jogo. Eu confesso que eu não assisti, graças a Deus, eu não Eu assisti, assisti. eu Aí, assisti. você perdeu esse tempo aí, você perdeu 2 horas de vida. Perdi. Mas jogo muito feio, muito porradeiro. Nessa expulsão que teve, inclusive, foi infantil demais. Eu não entendi nada quando eu vi o lance da Não, expulsão. eu acho Loucura. que se a gente for comentar uma coisa do jogo, também bem verdade, é que teve suas polêmicas, né? Ambos lados vão comentar de lances que poderiam ser para ver. Acho que esse jogo foi um jogo que qualquer coisa poderia ser vermelho, sabia? É verdade. Qualquer critério que você pudesse adotar, o hábito pudesse adotar pro vermelho, poderia ser, porque abriu margem para isso mesmo. E como a gente falou, né, o destaque do jogo, o telespectador, porque não dá para pontuar um jogador muito acima não nesse jogo, sendo bem honesto. Talvez os goleiros por ter feito boa defesa, porém nenhuma finalização foi tão Detalhe, só teve duas milagre. finalizações assim, que foi assim, né? Que foi a primeira de É, Borré no primeiro tempo sim. e a segunda a cabeçada de alguém no Grêmio. Não lembro. Só foram esses E dois. nada, e nada de muito absurdo. É, Uma partida segura da defesa do Inter, podemos dizer por aí. E por parte do Grêmio também não ficou muito para trás. Então, assim, não dá para colocar um destaque específico no jogo muito fraco. Então, o nosso telespectador, do torcedor, tanto do Grêmio quanto do Inter, que com certeza viu o jogo até o fim, merece aplausos. E para quem não torce para nenhum dos dois, merece mais ainda, né? Porque não torce para nenhum dos dois e assistiu esse jogo que foi muito fraco, né? exatamente. Tem muito o que a gente comentar mais. Então, é exatamente isso. Só destacar, né, que você trouxe aí o Luiz Castro. Luiz Castro vem se perdendo e Pesolano no Inter ele vem trazendo esse Bem, trabalho bom. Eu não vou mentir que eu achava que ele ia fazer pior com o Inter, mas ele vem fazendo um trabalho relativamente bom. Vamos lá. partindo, joguinho legal de 11 horas da manhã, né? De domingo. Eu sou muito fã desse horário, tá? E quando é bons jogos, então, nem se fala. Que foi um bom jogo do Cap da Chape, tudo bem. O primeiro tempo chatinho, mas o segundo tempo o Cap sobe mais sua linha, o bloco de marcação, não deixa a Chape jogar, a Chape não jogou o segundo tempo. E como a gente vem pontuando muito bem sobre o Atlético, que é um time fisicamente muito forte, tá? É Mendonça, Julimar, Viveiros, Esquivel. Talvez o jogador menos físico aqui seja o Luiz Gustavo, mas o resto é um time muito físico, muito forte, um time de muita força. A Chapecoense não aguentou, morreu no segundo tempo, fisicamente falando, porque o Atlético Paranaense tá no nível muito, muito superior, tá? A bastante times, fisicamente falando. O trabalho físico vem sendo bem feito, e obviamente o tático por lado aí, Helman, também temos que dar o mérito, e tecnicamente falando, os jogadores estão entregando também. É, destacar aqui, né, logo, sem muita brincadeirinha, sem muita enrolação, o nosso destaque do jogo vai para Mendonça, que nunca foi um jogador 100% regular no Brasileirão, quando já jogou no Bahia, já jogou no Ceará, já jogou no Santos, se não me falha a memória. E regular ele nunca foi. Sempre viveu de lampejos e aparentemente aqui no Atlético Paranaense ele, ao que tudo indica, não vai ser de lampejo que ele vai viver. Tá sendo bastante regular, em todos os jogos, muito bem. Quando não faz gol, ele é importante, taticamente falando. E contra a Chapecoense não foi diferente. Além do gol, criou uma grande chance. Foi muito importante, ofensivamente, tanto na parte defensiva, que ele vem jogando um pouco mais como ala e sabendo preencher muito bem a área quando precisa no ataque. Uma partida muito boa e a Chape eu posso dizer que realmente vai amargar, né? Esse Z4 E é o dos forte times que candidato a ser o primeiro rebaixado. é, começou o campeonato bem até, né? Mas o gás acabou muito rápido, por sinal. É um time que dentro do que tá do Z4 vem apresentando futebol menos vistoso, apesar do Mirassol pontualmente falando, em relação à pontuação, tá pior. Porém, o Mirassol ainda consegue jogar um futebol mais apresentável do que a Chape. Enfim, vitória importante pro Cap, que vem brigando, né? Lá em cima. Um time que veio da Série B e vem brigando lá em cima, sem dúvida.
Realmente o time da KPI tá me surpreendendo bastante, né, dado todo o contexto que, né, não ia subir pelo primeiro turno, né, da Série B do ano passado, praticamente ia cair para a Série C em vez de subir, mas aí viu a larva montada, conseguiu subir. E agora está conseguindo apresentar um nível muito bom, praticamente com o mesmo elenco, quase nenhuma contratação, nessa Série A. E é uma estratégia que eu gosto bastante, né, da maioria dos times da Série B. Por exemplo, o Mirassol fez isso ano passado, quando subiu. E eu acho que os times que eles tentam contratar alguns medalhões quando sobe da Série B, acho que quebra bastante. Por exemplo, o Remo quebrou, a Chapecoense trouxe alguns nomes também que felizmente quebrou. Ano passado, o Sport trouxe, enfim, acho que esse trabalho com o mesmo elenco que subiu da Série B, acho que é muito melhor, muito mais prático de se conseguir fazer algum resultado na Mais Série A. sustentável, né? Com certeza, Financeiramente. muito mais sustentável. E, enfim, a Chapecoense, né, como eu falei, amargando, praticamente primeiro candidato a ser rebaixado, apesar de que, né, tem muita coisa em jogo ainda. E a distância dele para o primeiro colocado fora da zona, que é o Corinthians, é 2 pontos. Então tem muita coisa ainda a ser jogada. Enfim, jogo de manual para o Atlético Paranaense. Joguinho, né, em casa, 11 horas da manhã. Seguro. E 3 pontos. Sim. Antes da gente passar para o próximo jogo, eu gostei muito de você ter comentado em relação à montagem de elenco do CAP. E a gente vê, né? Os quatro times que subiram da B para A, tanto o Atlético Paranaense quanto o Curitiba, os dois rivais, adotou a mesma postura do mercado. De contratações pontuais, que de fato vinha chegar para ser titular. É, Então, o Curitiba contrata. Eu já ia comentar isso no jogo do Botafogo, mas já tô adiantando. O Curitiba traz Breno Lopes, Pedro Rocha, que são jogadores que iam subir o nível do ataque do, do Curitiba, porém mantém a base da Série B. O Atlético Paranaense faz a mesma coisa. Já a Chape e o Remo mudaram muito o elenco. Fizeram, acho que, para mais de 15 contratações, se não me falha a memória. Acaba mudando muito o que se viu na Série B. Obviamente que um time de Série B ele não vai competir tão bem quanto é na Série A, porém, como eu comentei, são contratações pontuais que vai agregar no elenco na Série A. E foi o que o Curitiba e o Atlético Paranaense fez. É realmente aí duas gestões que realmente entendem, né, do mundo da bola. Vamos lá, partindo para o nosso próximo jogo. Botafogo Já. 2, Curitiba 2. Como eu adiantei, né, em relação ao comentário do Atlético Paranaense, é a montagem de elenco. A gente pode olhar aqui, né, nas escalações, como eu disse, contratações que chegou foi Pedro Rocha, Breno Lopes, e Tinga. Ou seja, três jogadores do time titular do Curitiba que chegaram para essa temporada. O restante foram jogadores que estavam na Série B. E o time empatou contra o Botafogo. Aí teve participação direta de La Vega, que chegou essa temporada. Felipe Jonathan, que entra, que chegou nessa temporada. Thiago Santos, Renato Marques também chegou essa temporada. Basicamente, essas contratações veio mais para encorpar o elenco, não para deixar o elenco enxuto ou com jogadores que não agregam. Então, o time do Curitiba, nesse jogo, falando agora diretamente nessa partida contra o Botafogo, foi um jogo muito bom do Curitiba. Abre o placar, depois sofre o empate e a virada e vai atrás do empate e consegue pontuar fora de casa contra o Botafogo, que é difícil, apesar do Botafogo não estar vivendo a melhor temporada possível. É difícil jogar contra o Botafogo. E... Ai, perdão, família. E pelo lado do Botafogo, eu já vou passar logo pro destaque do jogo. Porque eu sou muito fã desse atleta. Eu sou muito fã de Danilo. Mais uma vez, destaque do jogo pelo E, Botafogo. e um jogo muito, muito bom, apesar do erro, né, do primeiro gol, que é um erro dele que saiu o primeiro gol do Curitiba, foi ele que fez o gol de empate e jogou muito, muita bola nesse jogo. Um gol de empate e um golaço de empate, tá? Assim, craque da bola, Danilo vem fazendo um campeonato muito acima, né, da média.
E como eu falei em relação ao Botafogo, Botafogo que veio melhorando nos últimos jogos foi uma postura diferente do que a gente vinha vindo. Entendeu que estava como mandante, tinha que fazer o resultado e consegue. Tudo bem, o empate é um pouco amargo para o torcedor do Botafogo, mas temos que reconhecer que o Coritiba está à frente da tabela do Botafogo. Sim. A gente tem que lembrar isso. Apesar de nome a nome, Botafogo ser superior. Então, é um resultado que dá para olhar com bons olhos. Aí tem que ver se esse resultado vai ser bom ou ruim ao longo da temporada. Se realmente esses 2 pontos perdidos vai fazer muita diferença, ou então conquistar esse 1 ponto vai ser importante. Vai depender do Botafogo ao longo do ano. Realmente, só depende do elenco, não da diretoria, né? Só depende do elenco, É. esses resultados. Porque o nome por nome a gente vê que tem muita qualidade. E só precisaria mesmo de um técnico que soubesse usar isso aí com todas as suas forças e potencializar muito bem cada um. E, enfim, e o lado do Curitiba, né? Como o Zé falou aí, apesar de todo o contexto, né, de elenco e tal, fez um ótimo jogo, jogando fora de casa, conseguiu empate, né? Apesar do erro de Danilo, primeiro gol, no segundo foi falha do corte do zagueiro, né? Mas enfim, achou o gol, como quem não queria nada. E ainda teve a chance de fazer o terceiro no final do segundo tempo, a virada, mas não aconteceu. Mas foi um bom jogo, saiu com empate fora de casa, jogando contra uma equipe forte que é o Botafogo, principalmente com o destaque aí, que é Danilo. E é isso aí, um joguinho muito, muito bom de se assistir, por sinal, o Botafogo dominando, mas o Curitiba conseguindo segurar bem e saiu com empate com os dois gols também. E partindo pro Fla-Flu, mais um clássico na rodada. 2-1 Flamengo em cima do Fluminense jogando fora de casa, né? Fora de casa, a torcida do Flamengo teve presente no Maracanã. Enfim, um jogo onde o Flamengo de fato foi superior. Por mais que o Fluminense teve mais presença no último terço, algo que é comum no trabalho de Leonardo Jardim, a gente já comentou, que ele tem essa postura, deixa o adversário mais com a bola, o adversário numa falsa sensação de estar confortável no jogo, porém ele incomoda, e quando incomoda, ele incomoda assim, dessa maneira, com gol. E o Flamengo que foi efetivo, né? Essa que é a realidade, o Flamengo soube girar muito bem a faca, poderia ter feito mais, bem verdade, no primeiro tempo. Ficou um pouco barato, 1-0 logo no primeiro tempo, poderia ter sido mais. Um gol que saiu num erro absurdo de Fábio, essa aqui é bem verdade. É... Enfim, o Fluminense perdeu a Costa logo no início do jogo. Isso foi uma perca que foi bem sentida para o Fluminense. A gente sabe como o Acosta ele é importante para o time. Torcer para que não seja algo muito sério. Ainda não vi notícias em relação à gravidade da lesão. Mas torcer para que não tenha sido muito sério e não atrapalhe a temporada que vem sendo muito boa de Acosta. E o Flamengo, como eu já falei, poderia ter feito mais logo no primeiro tempo e no segundo tempo também. Perdeu alguns gols bastante claros. Abre 2-0 também no segundo tempo, senta no resultado. E o Fluminense consegue diminuir o que poderia ter sido pior. Mas fica muito longe do empate. Essa que é a verdade. Realmente, o Fluminense só conseguiu jogar depois de tomar 2-0, né? Que aí dominou, mas só conseguiu fazer um gol, né? Não conseguiu empate, muito menos a virada. Enfim. E do Flamengo, né? Já trazer aqui o destaque do jogo, Pedro, 2 gols, né? Um golaço pra cima de Fábio, apesar da falha dele, e o outro por cruzamento. Enfim. E poderia ter feito hat-trick. Teve um gol anulado por impedimento, uma bola na trave, Na trave. jogou muita bola. E também trazer outro destaque, que foi Samuel Lino. Samuel Lino, 2 assistências, para mim, um dos melhores jogos com a camisa do Flamengo, sem dúvidas, principalmente com um jogo como esse, um clássico. Parece que é esse Samuel Lino que a galera tava querendo ver desde que chegou no Flamengo, E né? algo que a gente comentou, que Samuel Lino tem tudo para ir bem com o Leonardo Jardim, Sim. porque as características de Samuel Lino encaixam mais no perfil de jogo de Leonardo Jardim do que se encaixava no perfil de Felipe Luiz, cara, ele tem mais a bola. Samuel Lino, quando tem muita bola, ele erra bastante, então eu quero que a torcida cobrava. Já com Leonardo Jardim, ele vai jogar
como ele jogava lá no Atlético de Madrid, que fez ele se apresentar pro futebol mundial, né? Que o Atlético de Madrid não tem muita bola, jogava naquele ritmo frenético de muita transição, jogo direto. E é como o Leonardo Jardim joga e é como o Samuel Lino se destaca mais. Então, realmente tem tudo para ser um jogador importante nesse sistema de jogo. É, com certeza. E coletivamente falando, um jogo muito bom do Flamengo. Primeiro tempo só deu Flamengo praticamente. Até a metade do segundo tempo só deu Flamengo. E isso aí, clássico não se joga, clássico se ganha. O Flamengo levou isso pela letra. Tá com os 3 pontos, jogando entre aspas fora de casa, né? Apesar da torcida no Maracanã. Enfim, e o Fluminense subiu o dia, né? Depois de 14 jogos, o Fluminense tinha um tabu, né? De 14 jogos sem perder pro Flamengo jogando em casa, entre aspas. Não, não. 14 jogos pro Flamengo não, besta. Foi 14 jogos no Brasileirão. Isso. Não, é isso. Comandante. Comandante. O Fluminense como mandante em casa. É 14 jogos sem perder pro Flamengo e tabu quebrado. Apesar de O subir o Flamengo dia. não, besta. É, pô, o Fluminense. Não, besta. Você tá falando 14 jogos sem perder pro Flamengo como Ah, mandante. tá. Não, mas tem o tabu que era o clássico também como mandante. Também tinha, eu não Aham. sei, mas não é 14 jogos. 11 jogos, eu acho, por aí. Acho que eu me enganei, mas Ou enfim. bastante, eu não sabia. É tabu que foi quebrado. Tabu atrás de tabu que foi Vários tabus, quebrado. vários É, tabus. foi tudo quebrado. Enfim. E é isso aí. O Flamengo saiu com 3 pontos. O Fluminense amargou essa derrota jogando em casa. E como você falou, né? Clássico não joga, clássico E se ganha. vence, se ganha. E a gente já passa o próximo jogo, que nenhum dos dois jogaram, nenhum dos dois ganharam. É Corinthians de Bessa 0, Palmeiras de dos torcedores de Abel Ferreira 0. E Bessa respira fundo, ele olha e a gente já adianta, né? O que comentar desse jogo? Sendo bem honesto. Vamos lá, vamos lá. A gente falou, né, que foram 10 jogos legais, ou 9 jogos legais na rodada. Teve o jogo do Inter abaixo. Esse jogo foi legal por tudo que aconteceu. Não por futebol, porque por futebol foi um jogo chato. Não aconteceu nada demais. Mas por tudo que aconteceu, acho que foi um jogo muito incrível. Um jogo maravilhoso. O jogo já começa com uma expulsão. É cômico, chega a ser cômico. Uma expulsão que aconteceu outro dia. 11 dias atrás, aconteceu a expulsão de Alan contra o Fluminense. Que ele pega na partes íntimas e faz um gesto obsceno. Falando pro atleta do Fluminense e olhar ali, né? E pegar ali na parte íntima dele. De fato, o Alan ele foi bem certeiro. Ele pega, ele fala e ele olha. André Luiz, ele já é um lance já que ele tenta disfarçar um pouco mais. Ele levanta como se estivesse ajeitando, né? O garoto ali embaixo. Olha um pouco para Andrés Pereira como se não quisesse nada e segue a vida. Porém, o VAR olhou, viu, mandou o juiz interpretar e expulsou. Mais uma vez, expulsão por gesto obsceno. É uma coisa assim absurda. Um jogador do mesmo time, você teve o exemplo algumas rodadas atrás do seu companheiro fazendo algo idêntico e você vai lá e faz de novo. Então, é um vício do Corinthians, é algo que se é programado? Não sei. Tudo bem, bem verdade que Flaco Lopes fez isso também no jogo e não foi expulso. É um critério que, enfim, acho que a CBF tem que procurar a definir melhor o que é ou não é, enfim. Ou se qualquer coisa assim de obsceno já é para expulsão mesmo. Então o jogador tem que ter cuidado com o que ele faz em campo e com o que ele fala. Isso também tem que ser dito. Mas agora falando de futebol, o Palmeiras que obviamente teve a tranquilidade do jogo de ter um a menos durante boa parte e depois se tornou dois a mais, né? Teve um a mais, boa parte se tornou dois a mais, com o Mateuzinho, que aí sim, uma expulsão que acho que não tem discussão. A primeira você pode discutir, como o Bessa, na hora que ele for comentar, ele vai dizer que ele acha que não foi de toda a intenção de André Luiz, de fato, fazer aquele gesto para Andrés Pereira, ele estava só ajeitando o short. Mas a de Mateuzinho não tem interpretação, ele realmente agrediu o Flaco. Então, expulsão mais do que justa. Mas de qualquer forma, o Palmeiras, que eu acho que é o torcedor do Palmeiras, tem que começar a cobrar, tá? Teve um a mais durante boa parte do jogo, teve dois a mais durante um bom momento do jogo e não conseguiu fazer nada. É aquilo, né? Abel Ferreira Ball, como a gente bem comenta, chutão pra frente e vamos ver o que dá.
quando tava com dois a mais, continuou muito cruzamento na área, cruzamento na área. Eu acho que a pior decisão que um time pode ter quando tem jogadores a mais é essa. Porque tudo que o Corinthians queria era aquilo. Tem dois zagueiros altos e ganhou todas as bolas. É, exato. Sei lá, eu não tenho nem. Enfim. Vontade de comentar esse jogo. Foi o jogo Abel né? Apesar, né, da expulsão de André, depois da expulsão de Mateuzinho aos 20 do segundo tempo, ou 40 minutos, ou 30 minutos, com dois a mais. Enfim, não conseguiu fazer nada. O Corinthians, apesar de, né, depois eu vou comentar sobre, apesar de toda a situação, todo o contexto, segurou muito bem, né, dadas as circunstâncias. E teve uma bola, inclusive, que poderia ser a bola que poderia jogar Itaquera abaixo, poderia, sei lá, explodir Itaquera ali. E foi uma jogada de Yuri Aberto que sai ele cara a cara com o Carlos Miguel. Ele poderia fazer tanta coisa, ele poderia finalizar melhor, ele poderia dar o passe aqui embaixo para alguém que estava chegando, Era Kaique. pronto para cair, que enfim, poderia praticamente decretar o fim de Itaquera. Mas ele, como filho de Deus, erra. É, errou. Esse gol que poderia sair com o resultado com 6 pontos, ainda mais com uma situação de 2 a menos. E, enfim. E a situação das expulsões, a Matheus não tem discussão. Nem se eu fosse o mais clubista do mundo, eu ia falar que não foi pra expulsão. O cara deu um soco, Flaco Lopes. Que por sinal, o Flaco Lopes, no final do jogo, deu uma cotovelada em Breno Bidon. Enfim, a gente releva, entre aspas, que a gente sabe como é que é o VAR com o Palmeiras. Opa. E a situação do cartão vermelho de André, como o Zé já adiantou, tipo, eu entendo a decisão do juiz de seguir a regra, porque a regra tá dizendo uma questão de atos obscenos, mas aquele ato obsceno, vamos dizer assim, não foi direcionado pra ninguém. Pra mim, ele tava ajeitando o calção, aí, tipo, no inconsciente ele tava ajeitando, só que enquanto isso ele tava encarando o Andrés Pereira, tipo, como provocação, cada falta, alguma coisa assim. Então, tipo, é como se ele não estivesse fazendo aquilo, ele tivesse normal, e inconscientemente ele pega só pra ajeitar o short e aí, né, pega o time, vamos dizer assim, de ser os dois ao mesmo tempo, e aí, enfim, deu no que deu. É, Basicamente, é quando você tá andando na rua, pra quem é homem, né? Aquele seu saco, vamos falar assim na linguagem mais conhecida, ele dá aquela grudada, você vai ajeitar, né? Você olha pra alguém, você inconscientemente olha pra alguém. A tipo, pessoa vai você achar. inconscientemente você tá ajeitando, só que você tá olhando na rua, tá ligado? Você tá olhando pra alguém. Aí, O problema é que dentro de uma partida de futebol com um é, monte de câmera, você abre uma margem muito grande, isso que é né? O bizarro. clássico, o Uhum. calor do jogo, você sofre uma falta, você olha pro cara, você tá. Foi tudo assim. Sei lá, acho que. Não sei, eu não tô na mente do jogador. Eu acho que se passou um pouco na mente dele, obviamente. Na mesma hora que ele tá ajeitando, né? Ele, pega aqui, ó, Andreas Pereira, e ele olha também, mas ele faz um pouco de. Sei lá, é muito difícil. É muito difícil, por isso que eu acho que a CBF, junto com a arbitragem, com a comissão de arbitragem, tem que rever esse critério e definir muito bem claro. Aí sim, quando tiver uma coisa muito bem definida, todo jogador de futebol, isso que é uma coisa que não é uma opinião minha, é uma coisa que todo jogador de futebol tem que fazer. Tem que estudar a regra. O jogador de futebol tem que conhecer a regra, tem que pegar, olhar. Existe um livro de regra? Então pega. Você tá jogando no Campeonato Brasileiro, você vai pegar o livro de regra do Campeonato Brasileiro. Depois você estuda a regra do futebol como um todo. Mas pega do Campeonato Brasileiro e leia. Leia tudo que tiver lá, tudo, como se realmente, que nem um advogado ele lê a Constituição. Todo advogado devia fazer isso, tudo bem que tem alguns que não fazem, mas tudo bem. É, pega a Constituição e lê. Pega e leia. Leia tudo que tá lá, entenda tudo. Porque a regra pode também servir a seu favor e, obviamente, fazer que você não cometa essas burrices que jogador de futebol comete muitas vezes. Obviamente, eu sei que mesmo você sendo o maior conhecedor da regra, o jogador sendo um gênio, por ter lido a regra do futebol brasileiro toda vez antes de dormir, ainda assim existe a chance do árbitro errar, porque o árbitro brasileiro não tem um critério muito bem definido, muito bem claro. Então, é, mesmo você conhecendo tudo, você ainda pode passar raiva. O jogador pode passar raiva e sofrer dentro da regra. Mas você conhecendo a regra, lendo, você tenta diminuir esse risco.
E eu falo isso que é uma obrigação do jogador porque é o trabalho dele, né? Todo mundo que trabalha tem que conhecer seu trabalho, conhecer as suas normas, o que você deve fazer ou não. E a realidade é que talvez se 5, 10% do jogador de futebol de fato conhece a regra, já pegou pra ler tudo do que tem dentro, é muito. E tinha que ser algo comum e o clube tinha que cobrar, ó, pode fazer a leitura coletiva da regra. Leitura que nem na escola você fazia lá no ensino fundamental, leitura coletiva do livro. Faça da regra, separa um dia pra fazer da regra, quando estiver na concentração. É uma coisa importante, sabe? Porque ver jogador cometendo erros tão bestas, infantis, é algo que influencia no, durante o jogo. É, realmente, só para finalizar, né, todo esse contexto, na situação aí de André, depois Flávio Lopes replica, né, para chamar o VAR, que também entra outra margem, que na teoria não poderia replicar também, mesmo que fosse só para contestar, não poderia replicar, mas enfim. Falando sobre o Corinthians em si, acho que antes, né, pela toda a circunstância, acho que apresentou o que poderia apresentar. Diniz, que me surpreendeu, ainda botou Carrilho e Lingard, sendo que poderia botar o time todo defensivamente falando, né, como substituições. Ainda botou os dois. Mas enfim, e Diniz não tem muito o que ser cobrado, não tem muito o que falar, porque antes, né, das expulsões o Corinthians ainda estava segurando a bola, estava com muita posse de bola Teve e oportunidade antes teve, da expulsão teve também. bastante oportunidade. E dada a circunstância de jogo, tipo, né, 6 chutes, 4 no gol do Corinthians, muito bom, por sinal, e em compensação, 16 do Palmeiras e 4 somente no gol. Trazendo já o destaque do jogo, Gustavo Henrique, pô, tirando bola atrás de bola, né, por causa de Abel Ferreira, bola da área, fez um ótimo jogo, conseguiu segurar o Palmeiras com 2 a menos, enfim, e um jogo mesmo assim brigado, né, dado todo o contexto. E eu acho que foi um derby que vai com certeza ficar marcado por bastante tempo. Ai, não tenho a dúvida, ainda mais por esses lances curiosos, polêmica, enfim. E antes de a gente passar no próximo jogo, é aquilo, um placar que, dado a todo o contexto de jogo, você empatar com 2 a menos é muito bom. Porém, obviamente, você jogando em casa, quanto um clássico, você sempre cobra os 3 pontos. E Realmente. próximo joguinho, Vamos lá. último jogo da rodada, Bragantino e Cruzeiro, né? Cruzeiro e Bragantino, Cruzeiro jogando em casa. 2 a 1 para o Bragantino, para o Cruzeiro, de virada. E já adiantar que o jogo parecia que ia se tornar uma coisa, uma catástrofe para o Cruzeiro, porque o Bragantino começou melhor. É, não à toa fez abrir o placar. O Cruzeiro ainda não tinha se encontrado no jogo. Comentar aqui em relação ao Matheus Cunha, o goleiro do Cruzeiro, sem Cássio, estando à disposição por conta da lesão. O gol do Cruzeiro não tá bem defendido, não, sendo bem honesto, tá? Ele não vem apresentando bons jogos, não vem sendo um goleiro. Não tô nem dizendo aqui sobre milagre, fazer milagre, mas fazendo o mínimo ele não tá fazendo como um goleiro. Enfim. O Cruzeiro, depois de tomar o gol, ele de fato melhora no jogo, começa a ser mais objetivo, a entender a partida, o que a partida tava pedindo naquele momento. E eu já queria adiantar, né, em relação ao destaque do jogo, é Gerson. A gente cobrou dele, não só na última partida, como nos últimos jogos, a gente vem cobrando bastante. Ele se apresentar em campo, né? A gente disse que ele ainda não tinha estreado pelo Cruzeiro, porque de fato o jogador do nível do Gerson não tava aparecendo. Apesar de não ter participado de nenhum gol diretamente, foi muito importante, fisicamente falando, ganhou todos os duelos, quase. É, Só tá ali como passe certo, mas aquilo ali foi dribles, tá? Perdão o nosso erro. Ou seja, foi um cara que quando precisou saiu muito bem com a bola, construindo bem, além de ter criado uma grande chance que não resultou num gol, mas poderia ter sido. A equipe do Cruzeiro foi muito bem por conta de Gerson ter aparecido, e é como a gente comenta, se a gente cobrou dele é porque a gente sabe o nível que ele pode apresentar, e é um cara importantíssimo pro Cruzeiro. E outro nome é Christian, né? Que vem de uma sequência goleadora, fazendo bastante gol. Isso é algo que anima o torcedor, né? É um cara muito prestativo, é um jogador que joga em N posições, se apresenta muito bem. Então, merecido, gols merecidos. É realmente é uma coisa de suma importância você ter
um atleta como ele aparecendo em campo. Então, é importante para o Cruzeiro viver melhores coisas, é ter não só o Christian, como todos os jogadores aparecendo. Gerson, Christian, o próprio Fagner, que mais uma vez deu uma assistência, tinha dado uma assistência na, na partida da Sul-Americana. Da Sula não, da Libertadores. Que ele dá uma assistência. E mais uma vez, deu uma assistência. A gente comentou em relação ao William, né? Que não vinha vivendo um momento bom na temporada. E mais uma vez, é banco para Fagner e nem sequer entrou em jogo. Quem entrou no lugar de Fagner foi Calma Moraes, que é o garoto. Então, ou seja, acho que o William cada vez vem ficando para trás, principalmente no olhar de Arthur Jorge. Fagner vai se tornar esse titular e o William talvez nem se torne a segunda opção, tá? Porque nessa temporada ele não vai vindo bem. Um atleta como o William, que dos últimos anos vinha muito bem, nesse ano não tá bem. O Arthur Jorge já ficou para trás da fila, enfim. A ver adiante. Realmente é um jogo aí, né, da virada do Cruzeiro que foi um bom jogo. O Gerson, por sinal, finalmente estreou, né, como o Zé falou. Apesar de não ter participado de nenhum gol, fez um ótimo jogo. Os dois cabas que participaram dos gols fizeram aqueles feijão com arroz, saíram com o gol, lógico, mas fizeram aquele feijão com arroz. Enfim. E como o Zé bem destacou, é a questão de William, Fagner e o garoto, eu esqueci o nome agora, Calma Moraes. Isso. O William que fez, né, ele falou, um ano absurdo, 2024, decaiu muito em 2025 e agora 2026 nem tá entrando mais. Tá só Fagner e o moleque Calma Moraes. E falando sobre a questão do goleiro, que o Zé também pontuou, zero segurança com o Matheus Cunha, inclusive teve Fechar uma, minha janela aqui porque tá chovendo, gente. pode fechar, Chuva caiu forte. teve uma questão, eu não vou lembrar qual foi o jogador, mas acho que foi até uma fake news, mas foi uma resenha, e algum jogador postou no, Não, acho que mano, não foi fake news, não. O Wallace mandou um. pô, então A foi gente não tem verdade. certeza qual é Então, o vídeo. A gente não tem certeza qual é o vídeo, mas o mas pessoal tipo, acha que foi um que vídeo gastando o desdenhou, Matheus Cunha. exato, que foi indireto para Matheus Cunha, gastando ele, enfim. E Absurdo. aí ele meio que tem razão, mas foi afastado, lógico, né? Que não se deve fazer isso. E zero Ele segurança com o meio, Matheus Cunha, apesar de vir do Flamengo. ele meio que tem razão. A crítica ao Matheus Cunha é válida. O problema é ele ter mandado isso no grupo. Absurdo, que Exato. absurdo. O futebol brasileiro é incrível. E o mancinismo, que mais uma vez fora de casa foi apresentado para o mundo. Mancinismo que dá certo em algumas vezes, mas enfim. Teve posse de bola bastante dividida nesse jogo, o que surpreendeu bastante. É pelo estilo de Arthur Jorge também. E um jogo bastante faltoso, que não é clássico, não tem nada de clássico e foi muito, muito faltoso mesmo. Fora isso, E, sim, fora isso, bom jogo, bom jogo. não é um bom jogo de se assistir. Eu acho que a partida do Bragantino, né, abriu pra cá logo no início do jogo, porque começou de uma maneira melhor, realmente. É, E a partida do Bragantino só não foi melhor muito por conta de Lucas Barbosa não ter feito um bom jogo. A gente sabe que como o futebol do Bragantino passa muito pelo pé dele. E Henry Mosqueira, que não estava nem relacionado, não pôde, acho que por questão de lesão, não foi titular e nem no banco estava, também foi muito sentida. Foi uma perca bastante significativa para a equipe do Bragantino. E é isso, um placar que faz o Cruzeiro subir um pouco na tabela. Tabela essa que a gente vai ver agora, né? Exato. Enfim, placar importante para o Cruzeiro. Enfim, vamos agora partir para nossa tabelinha e as nossas simuladas. Bom, partindo aqui para nossa tabelinha, a gente vai passar rapidinho, a atual colocação e depois a gente vai fazer nossos palpites e depois passar como é que na teoria ia ficar, né? Os nossos palpites. Começando aqui, por baixo pelo Z4, composto pelo Mirassol, Chapecoense e Cruzeiro. Cruzeiro que, apesar da vitória, não conseguiu sair da zona ainda. A situação aqui do Corinthians e do Santos bem próximos à zona de abaixamento. O Corinthians ainda mais, com um ponto de diferença somente. Santos, Internacional, entrando na zona da Sula, Vasco, Grêmio, Botafogo. Logo acima, Vitória, Bragantino e Atlético Mineiro.
na pré-Libertadores, a dupla, né, de Curitiba, Atletiba. Já no G5, Bahia, Fluminense, São Paulo, Flamengo e o Palmeiras cada vez mais se afastando com 26 pontos. 6 pontos de diferença para o segundo colocado, apesar do Flamengo ter um jogo a menos. Pro segundo colocado, pro terceiro colocado, pro quarto colocado e pro quinto colocado, porque quatro times com 20 pontos, ou seja, bom nível, tá? É interessantíssimo. Enfim, começando nossos palpites, também de maneira bem dinâmica, Chape e Botafogo. Aqui eu já adianto 1-0 para o Botafogo. Ok. Vitória do Botafogo em cima da Chapecoense. Enfim, não tem muito o que comentar. Chapecoense futebol que eu ia apresentando. Chegou o Fábio Matias agora. O Botafogo tem que correr atrás do prejuízo que ficou contra o Curitiba, porque de fato era um jogo para pontuar a vitória, jogando dentro de casa. Enfim, Vasco e São Paulo. Esse confronto que tem tempo que o Vasco não ganha do São Paulo, ou é o São Paulo que não ganha do Vasco em São Januário, eu não vou me lembrar o certo. E eu já vou adiantar que aqui vai dar Vascão. Ok. Essa, Ok. você fecha, você fecha? Eu fecho, fecho. Fecho, com certeza. Por enquanto estamos batendo. A gente faz assim, família, só pra deixar claro. É, a gente dá o palpite, eu dou, por exemplo, falo vitória. Se você não concordar, não é vitória, a gente tenta achar no mais meio termo, tá? Então fique tranquilo, o palpite não é só meu. Eu abro o primeiro palpite, porém Bessa tá sempre de acordo. E aqui, confronto do, do Vitória e Corinthians, time que eu torço, Corinthians, time que Bessa torce, aqui pode dar um pouco de conflito de pensamentos. Eu vou ouvir, mas eu provavelmente vou concordar com o que você vai falar. De clubes. Vamos lá. Aqui é o seguinte: Vitória e Corinthians sempre é um jogo que, pro torcedor do Vitória, é complicado. Tem acho que 9 anos que o Vitória não ganha do Corinthians no Brasileirão. Tudo bem que nesses 9 anos existiu um hiato, onde o Vitória não participou do Campeonato Brasileiro da Série A, porém nos últimos Na, dois, na teoria, 24. uns 3 anos, 4 anos no máximo. Se você for colocar assim por temporada, o 2024 e 25 o Vitória não consegue ir ser superior ao Corinthians. Perde em 2024, tanto fora quanto em casa. Ano passado, se eu não me falha a memória, a gente empata na Arena Corinthians, mas perde no Barradão, se eu não Isso. estou enganado. 3-3 lá e 2-1 aqui. 3-3 lá, foi três a Não foi três. aquele jogar, só que eu tô confundindo com 2024. Não, no 2024 foi 3-2 Corinthians, lá na Arena Corinthians. Então, eu E 2-1, o Barradão não teve 3-3 não, pô. chapei Mas algum. enfim, Chapei. é. Mas de qualquer forma, é um jogo complicado. Agora, dado todo o contexto da temporada, Corinthians vai vir com desfalques, além das expulsões. Vitória muito bem no Barradão, e eu vou estar presente lá, né? Vitória do Vitória. 3 pontinhos na Eu conta. fecho, com certeza. Eu vou dizer mais porque eu fecho nisso aí. Primeiro que o Corinthians vai sem lateral direita, o Mateuzinho expulso, tá suspenso e o outro reserva tá. Milan está lesionado, não tem um lateral direito. A situação de André, a questão do meio-campo, tem mais um volante que também tá lesionado, não vou lembrar quem é agora de cabeça. Mas tem uma lista grande de lesionados no Corinthians, então praticamente o Corinthians vai com um time muito alternativo. E eu acho que com certeza a vitória do Vitória em casa, principalmente pela força do Vitória em casa, e o Corinthians fora de casa também não é grande coisa, não. Bom, e partindo para o nosso próximo jogo, Cruzeiro e Grêmio. É jogo legal, o jogo tem tudo para ser um bom jogo. Cruzeiro jogando em suas posses, em suas terras. E eu vou ser honesto aqui, tá? Arthur Jorge vem subindo o nível, foi uma partida muito boa contra o Bragantino, né? Tomou um gol logo no início, não, não se perdeu em campo. É o Grêmio que vem caindo cada vez mais. Eu vou aqui vitória do Cruzeiro. Eu também, ó, acho na vitória do Cruzeiro, Castro não tá bem nesse time do Grêmio, não. E passando adiante agora para Inter e Mirassol. Aqui eu vou um pouco na contramão do que talvez seria o normal. Eu acho que o Mirassol empata esse jogo contra o Inter, sabia? Sério? Sério. Eu Não acho que o sei Mirassol não, velho. empata com o Inter. Eu acho que o Mirassol empata com o Se Inter. fecha no empate, beleza, mas
Sei não. Pendendo mais pra vitória do Inter, tudo bem. Eu acho que o Mirassol aqui, chance do Mirassol ganhar esse jogo é surpresa. O Mirassol ganhar do Inter fora de casa é surpresa. Mas eu acho que o empate é um placar muito provável, porque. Não, vitória do Inter. Pare pra refletir, não é não. Vitória do É, Inter. vitória do Inter. Vitória do Inter. Pare pra refletir aqui. Não, não dá, mano. O Mirassol, o futebol que tá apresentando no Brasileirão realmente é muito abaixo. Eu tô me apegando muito ao Mirassol hipotético do ano passado, do que poderia ser esse ano. Do futebol que tudo bem, o Mirassol, apesar de estar perdendo muito, não tá jogando futebol ruim. É isso que o que me dá mais raiva de time que quando tá na zona assim, sem ganhar, é quando o time não joga mal. Ou se você quer estar na zona, que nem o Sport ano passado, joga mal. O Sport estava na zona e estava jogando muito mal. E o último colocado, mais do que justo. O Mirassol, como é aquilo, né? Futebol é bola na rede. O Mirassol não tá conseguindo colocar a bola na rede, tá tomando gol e tá perdendo. Então, vitória do Inter. Vitória do Inter, com certeza. Aqui, Coritiba e Atlético Mineiro, lá no Couto Pereira. Nossa, jogo bom, tá? Jogo interessante. E eu vou fechar na vitória do Coritiba. Fecho, com certeza. A torcida do Curitiba já mostrou que dá muita força pro time jogando em casa. Vai lotar, vai estar lotado, viu? Muito bom. Couto Pereira vai estar lotado, abarrotado de gente até o teto. E o Galo que fora de casa ainda não está apresentando bons números, então Curitiba dentro de casa vem sendo muito bem. Acho que é um placar bem provável. Partindo aqui para Santos e Fluminense. Rapaz, na Vila Belmiro. Um jogo que tô me apegando a certos contextos. Neymar mantendo um bom nível físico, fisicamente. Santos conseguindo melhorar o que foi apresentado contra o Atlético Mineiro, que não foi um jogo ruim. Mas sem o técnico Cuca à beira do campo. Porque não sei até que ponto isso vai influenciar. Mas de qualquer forma, né? O Fluminense que talvez vai ter o desfalque de Acosta, dependendo da gravidade da lesão. Nesse meio de semana tem Libertadores e Sul-Americana pro Santos, ou seja, carga, os dois times vão chegar desgastados fisicamente por conta desses jogos. Então, a parte física, acredito eu que vai estar bem parelha nesse ponto. Mas eu acho que é em vitória do Flu. Dito isso, vitória do Fluminense. É, O Fluminense tem que correr atrás do resultado depois de ter perdido esse clássico e é uma boa janela contra o Santos que ainda não se encontrou 100%. faz na sua vitória do Flu. Não me surpreenderia se o Santos ele conseguisse arrancar a vitória, mas eu tô muito mais pela vitória do Flu mesmo. Sim. E aqui, Bragantino e Remo. Eu vou na surpresa. Para, Eu vou na surpresa. Você me permite ir na surpresa? vá na fé. Me permite? Permito. Empate. Um empate. Obviamente, Bragantino favorito, a gente sabe disso. Bragantino em casa ganhou do Flamengo. Enfim, vem fazendo bons jogos em casa. De qualquer forma, o Remo que é complicado. Você dizer que o time se encontrou, acho que é porque a melhora com o Léo Condé realmente é clara, porém, resultado ainda não se tornou 100%. Mas que já fez um bom placar contra o Bahia. Enfim, o jogo contra o Vasco foi um jogo muito guerreiro do Remo. E eu acho que se tem uma janela muito boa pro Bragantino pontuar, ou pro Remo pontuar, é contra o Bragantino. É um adversário que em nível tem um nível similar. Assim, óbvio, o time do Bragantino é superior. E taticamente falando, Wagner Mancini vem, tá mais adaptado. Acho que é empate esse jogo. O Bragantino, o Remo vai chegar com sangue no olho, precisa pontuar porque a situação tá crítica. Deixar você refletir aí, eu vou deixar você sonhar com esse resultado, mas eu com certeza fecho no Bragantino. Mas eu vou deixar você aí Fecha? sonhar. Não. Vai nessa vitória do Bragantino, bora Ah, no refletiu, mais né? seguro. Essa sacaninha. Não é refletir. Eu tô fechado. Ó, eu não quero ser engenheiro de água pronta quando vocês verem o Super Remo empatar esse jogo, tá? Mas é de fato, o Bragantino tem a larga vantagem no confronto. E partindo agora pro próximo jogo, aqui sim eu fecho no empate com convicção, tá? Ai, ai. Eu fecho o empate com convicção e não vai ter que me mude esse resultado. Eu não vou te mudar, mas eu não fecho no empate. Mas eu vou deixar aí você com esse empate. Você é o quê? Palmeiras, você? Aham. Aqui eu vou no empate, cara. Porque
A gente tá vendo, né, o campeonato adulto que o Atlético Paranaense vem fazendo. O jogo contra o Fluminense, por exemplo, fora de casa, que o Atlético Paranaense foi muito guerreiro, jogando com a menos, enfim. Desde então, o Atlético vem melhorando cada vez mais. O Palmeiras é regular. Até quando faz uma partida abaixo, o Palmeiras é regular, ou ele ganha ou empata. É, dentro de casa, com sua força da torcida, não tenha dúvida que vai ser um jogo de bom nível pro Palmeiras, obviamente. Então, é favorito. Mas o Atlético Paranaense não vai se acovardar da casa do Palmeiras e vai querer atrás do resultado, sem dúvida. E o último jogo da rodada? Flamengo e Bahia aqui vem sendo bons jogos sempre, Flamengo e Bahia. Como também Bahia e Palmeiras vem sendo bons jogos. De qualquer forma, no Maracanã é difícil, né? Vitória do Flamengo. Ok. Eu fecho na vitória do Flamengo. Fez também, né? Maracanã, lotado, Flamengo. Praticamente com o time. Ah, não, vai estar com só Arrascaeta, que vai estar fora, né? Que foi expulso. Para isso, o Flamengo com o time quase completo. A não ser E que tenha alguma lesão, né, nessa Libertadores, porque o é, Bahia tem essa vantagem. é O verdade, Bahia não tem jogo no meio de semana. verdade. Tem uma semana aí livre para treinar, para descansar bem e jogar contra o Flamengo no Maracanã. Talvez, ó, antes da gente passar a tabela, esse fato, pro torcedor do Bahia, coloca uma pressão maior em cima do Bahia de que tem que buscar o resultado no Maracanã. O time vai estar bem fisicamente, vai ter uma semana inteira treinando e é, o Flamengo vai ter jogado no meio de semana. Eu acho que o Rogério Ceni não vai estar à beira do campo nesse jogo. Tem grande chance. Realmente tem Acho que ele grande não chance. vai estar. Acho que ele tá suspenso. Vou confirmar aqui. Enquanto você passa a tabela, como ficaria de Ok. acordo com nossos palpites. Vamos lá, começando novamente de baixo, com nossos palpites bem lúcidos. Mirassol, Chapecoense e Remo se mantendo no Z4. Diferença que tá com um erro aqui no lance mais Não, difícil. é porque fica assim, É, com o sim, Cruzeiro em cima, é porque ele tá na zona no obrigado. hoje. Aí o Corinthians entraria na zona, o Corinthians sairia da zona. À frente seria o Santos, o Grêmio, o Galo, o Inter, o Vasco e o Botafogo e o Vitória, mais o Bragantino. Na pré-liberta seria o Bahia e o Curitiba. O Atlético Paranaense subiria para o G5, inclusive igualando os 20 pontos do São Paulo e do Bahia. Mais acima, Fluminense e Flamengo com 23 pontos, Flamengo com um jogo a menos. E o Palmeiras com 27 pontos. Mais uma vez, 4 pontos de diferença para o segundo colocado. Bom, é isso aí, confirmando o que eu falei em relação a Rogério Ceni, ele realmente não vai estar, porque ele levou o terceiro amarelo contra o Mirassol. Então não vai estar à beira do campo. Para o torcedor do Bahia que se apega a alguns tabus, enfim, a mística, em relação a Ceni não ganhar o Flamengo. Então, vamos ver qual será a tônica do jogo. Vai ser um bom jogo, sem dúvida, no domingo. Enfim, como toda rodada vai ser, não tenha dúvida. É isso aí, né, besta? Terminamos esse vídeo. Valeu, família. Videozinho naquele ritmo que você já conhece do Brasileirão. Essa semana coisas boas vão ter, sem dúvida. Libertadores, Champions League, tamo aí sempre. Agradecer todo o apoio, todo o suporte. Curte, dá o like, comenta, compartilhe. Um abraço a todos vocês, uma ótima semana pra todo mundo. É isso aí, tamo junto, besta. Valeu, Zé. Obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Sigam a gente em todas as redes sociais, @pena de fora da área. A gente tá movimentando bastante com vários cortes no Shorts, no Instagram e no TikTok. E no Twitter a gente tá fazendo alguns breves comentários sobre alguns jogos também. Enfim, valeu, rapaziada, por acompanhar até aqui. Fiquem espertos, vai ter Libertadores, Champions, como o Zé falou, e o Brasileirão na próxima rodada. É isso. Valeu, rapaziada. Valeu, falou e Tamo junto. fui!